Shalom pessoal, bom dia. Então vamos para mais um vídeo, né? Eu sei que os nossos assuntos que nós abordamos aqui no canal às vezes é um assunto tenso, né? Pesado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então pessoal, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica do canal, por quê? Porque eu quero passar a informação certa, a informação que vem de Deus, mas com alegria. Então vou mostrar um pouquinho de sorriso e também vou usar alguns memes, então vamos mudar um pouco a dinâmica. Para quê? Para que a gente não fique, né, focado em muita questão que às vezes vem abalar a sua fé, vem abalar, trazer mais depressão, o seu estado emocional fica pior do que já estava. Então o foco do nosso canal vai continuar sendo o mesmo, porém com uma abordagem um pouquinho diferente, ok? Com um pouco de graça e de amor. Mas eu quero tentar passar isso com a maior clareza e nitidez possível, mas também com seriedade. A gente tem que fazer isso por quê? Porque senão as pessoas ficam um pouco perturbadas, né? Ficam assim, agoniadas. Mas não é para ser assim. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, a gente tem que ter esse dia, o dia da ira, ou o dia do juízo do Senhor, como um dia de imensa alegria. É até meio contraditório, né, isso. Mas presta atenção. No interlúdio, ou seja, no tempo de silêncio, que durou 400 anos, do último livro escrito de Malaquias até a vinda do Messias, né, que durou mais ou menos 400 anos de silêncio, né, onde o Criador não falou mais pelos profetas, voltou a falar então por João Batista, a voz do que clama no deserto, que preparou o caminho para o Messias. Então o último capítulo, ou seja, o último texto bíblico de Malaquias 4, na verdade o livro de Malaquias é toda uma repreensão, tá? Mas no capítulo 4 diz o seguinte: eis que o dia do Senhor vem ardendo como fornalha. Já começa por aí, né? Tanto que é o título desse vídeo, a questão do sol, a influência do sol, né? O que o sol tem a ver com o dia do juízo, né? Já começa pelo último texto, ardendo como fornalha, ou seja, a terra vai ser afetada, né, pelo poder de Deus através, né, do plasma, do fogo, do sol. Começa por aí. Mas o fato não é esse. O segundo versículo, logo após, ele começa falando sobre o dia da ira, né, que o dia que o Senhor vai vir para exterminar tudo. Mas aí o segundo versículo ele fala assim: mas eis que para nós, né, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que têm o seu desejo, o seu intento, o seu coração no Senhor, queridos, olha, até parece coisa sem noção, né? Mas olha o que o versículo diz: que nós sairemos, né, da onde nós estivermos, e sairemos e saltaremos como bezerros da estrebaria. Você já pensou nisso? Uma cena louca, né? Você, no dia do juízo, tudo queimando, tudo acabando, e você vê, para os ímpios, né, será um juízo terrível, mas para os santos nós temos, vai ser um dia de alegria, um dia que a alegria vai ser tão intensa, né, inconcebível você pensar algo assim, mas a alegria vai ser tão intensa que nós sairemos, né, e sairemos saltando, gritando de alegria, né, jubilando como bezerros da estrebaria. Nós não queremos abordar esse tema assim, um tema né, que pesar e tal, não é isso, né? Para nós não pode ser isso, tem que ser diferente, né? Nós temos sim que entender que o Senhor vai vir com juízo, mas o juízo, nós não somos filhos da ira, ok? Por mais que nós vamos passar sim por tribulações, por dificuldades, por situações, né? Mas eis que estou convosco todos os dias, é promessa, né? Até a consumação dos séculos. Querido, olha, presta atenção, o Senhor Jesus falou assim: estarei convosco todos os dias até a consumação, o restart total, até o dia do juízo, até naquele dia mais difícil, eis que estarei convosco. Uau! Então medo para quê? Para que medo? Para quê? Para que ficar com medo? Eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Se você tá com medo, eu sinto te dizer, tem algo errado. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8, diz que ele não nos deu o espírito de medo para nos tornarmos escravos de quê? Do mundo. Do mundo. Mas ele nos deu o espírito de adoção de filhos, está em Romanos 8. Paulo usado pelo espírito para falar. Então se tem medo, tá errado. Tá errado. Vamos nos alegrar com o dia do juízo. Até parece utópico isso, mas é real, a Bíblia nos diz isso. Então bora pro vídeo.
Bom, então falando agora sobre o assunto da questão do sol. Olha só, existem 10, na realidade até mais de 10, mas eu separei 10 principais profecias falando sobre a questão do sol, a intervenção do sol sobre os eventos que vão acontecer. Então você vai de cara encontrar essas profecias nos profetas. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Não há como você ter um entendimento escatológico, você não entender as festas. Um dos textos principais, Levíticos 23, as 7 festas do Criador. Hoje ninguém fala mais sobre isso. Estamos chegando aí, estamos no mês de Elul, de reflexão, e está chegando aí, dia 18 desse mês, 3 dias de Rosh Hashanah, virada do ano, e depois, 7 dias depois do término de Rosh Hashanah, Yom Kippur. São 10 dias, chamados 10 dias terríveis, não é à toa, né? O número 10 fala sempre de juízo. São 10 pragas no Egito. Quando Davi foi derrotar Golias, levou 10 pães e 10 queijos. Então 10 sempre fala de juízo. E eu separei 10, então, as 10 principais profecias sobre o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, do raquia, né? Ok? Olha só. Primeira Primeira profecia, Isaías 13. Inclusive em Isaías 13 está aquele famoso cântico, né? Que fez bastante sucesso aí no meio evangélico, no meio gospel, que é mais raro que o ouro puro de Ofir, né? Tá nesse texto, é um texto de juízo escatológico, que inclusive lá tá falando que o homem nesse dia vai ser raro encontrar ser vivo ou gente viva por aí, quando você encontrar como se encontrasse ouro. É isso que diz o texto. E nesse texto diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Então, o primeiro texto, Isaías 13. Segundo texto, Isaías 24, cita a mesma profecia. Depois você vai encontrar ela em Ezequiel 32. Ezequiel 32. Depois você vai encontrar ela em Joel 2, em Joel 3. Joel 2 e 3, o livro de Joel eu caracterizei como sendo uma só, por isso que eu coloquei 10, né? E quinta vez você vai achar ela em Abacuque 3. Abacuque 3. O famoso livro de Abacuque, né? Escreve a visão, né? O pessoal fala que é o texto onde o Senhor criou outdoor, né? Na realidade não é outdoor, mas a palavra que a gente conhece no Brasil como outdoor. Então lá, escreve a visão bem grande num lugar onde todo mundo, até quem passa correndo, veja. Abacuque 3. Fico feliz quando eu entendo que tem que ser um dia para nós, um dia de alegria, não um dia de tristeza, ok? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora olha só, as outras 5 profecias estão em quais textos? Mateus 24, Lucas 13, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse 6, Apocalipse 8. Está em todos esses textos. Olha a quantidade de profecias, são 10. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. O Messias cita isso, né? Depois João fala também 2 vezes em Apocalipse, capítulo 6, capítulo 8, que são os selos e as trombetas. Capítulo 6 os selos, capítulo 8 as trombetas, ok? Então vamos lá. Se você parar para analisar, todos os selos, os 6, né, vão acontecer os princípios das dores. Mas no 6º selo, olha o que acontece. No 6º selo, acontece essa profecia. O sol escurecerá, a primeira vez que ela acontece, ok? É a primeira vez que ela acontece. Depois você vai, começa ali um início de algo. Começa então a tocar as trombetas. Então, a primeira trombeta é chuva de fogo. A segunda trombeta cai uma pedra ardente no mar. Mata 1/3 dos habitantes do mar. A terceira trombeta cai uma estrela ardente do céu. A quarta trombeta, de novo, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Está lá, é a quarta trombeta, ok? E depois você volta para esse texto lá em Apocalipse 16, aí começa de novo. Vai derramar a quarta taça sobre o quê? Na realidade, se você for pegar as taças todas têm a ver com plasma descendo, com plasma caindo. Ou seja, o plasma é o quê? Por que eu falei do sol? Porque o sol não é o que te apresentaram. O sol, ele é um plasma, né, que está próximo à Terra. Se você calcular, né, pelo experimento de Eratóstenes, não ao raio da Terra, mas o que o experimento de Eratóstenes mostra é a distância do Sol, que é aproximadamente 5.000 quilômetros. Não está tão longe assim como a Lua. Então o que acontece é o quê? Queridos, nesses momentos a Bíblia está retratando o quê? A queda do plasma. E as taças da ira, exatamente o dia da ira, como é ardente, você pode notar que algumas das taças
Aliás, todas elas estão relacionadas com um calor intenso que vai queimar, vai abrir feridas, outro nos ímpios, tá? Não em nós. É a verdade. O rio vai secar o Eufrates. Mano, pensa isso. Vai secar um rio. Você tem noção do tamanho do rio? É enorme, é grande. Vai secar o rio Eufrates. Tamanha a intensidade do sol. E olha que interessante, em Isaías também tem uma profecia. Agora eu não me recordo o capítulo que tá, mas depois eu trago aqui para vocês. Que diz que a lua vai ter o calor do sol. Que o sol vai ser 7 vezes mais forte do que é atualmente. Também é uma profecia escatológica, está lá em Isaías. Se você não conhecer as festas, se você não conhecer os profetas, porque no livro de Malaquias, eu fecho agora esse vídeo falando sobre isso, no livro de Malaquias, o último capítulo, é como se fosse um respirar do Espírito Santo falando para nós. Falou assim, olha, lembrai-vos da lei de Moisés, está escrito lá. É a última palavra que você vai encontrar na Velha Aliança, capítulo 4, e ele nos dá um sinal. Depois eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso. O sinal do Messias para os judeus, ou para os Yahudins, foi o sinal de Jonas. O sinal para nós, para o retorno do Messias, que é o consumar, é o sinal de Elias. E eu vou falar sobre isso, tá? Então aguarde um vídeo, eu vou estar falando sobre isso, sobre o sinal de Jonas, que foi o que Jesus deu, e o sinal, né, de Elias, que é o sinal do retorno dele. Então são dois sinais, ok? Que está profetizado, um cumpriu e o outro vai se cumprir. Bom, bora para o final do vídeo então, né? Eu quero deixar essa fala aqui, lembrando que o nosso Sol não está a não sei quantos milhões de quilômetros, tá? Ele está aproximadamente a 5.000 quilômetros, e quando o domo da Terra for, né, sofrer essa intervenção, por conta de tudo que vai acontecer, que é literal, então o plasma vai tocar a Terra, tá? Inclusive, um dos textos apocalípticos está lá, que fala sobre essa questão, né? Que tem um anjo que tem o poder sobre o Sol. Ele tem o poder sobre o Sol, uma estrela, um anjo, um malak, tem poder sobre o Sol para fazer aquilo que o Criador determinar. Está em Apocalipse, você pode olhar lá, né? A partir do capítulo 16 em diante, quando começa a derramar das taças, você vai ver lá o anjo que tem o poder sobre o Sol. Está lá em Apocalipse 16 e para frente tem ele de novo. O que eu quero dizer com isso? Por que eu tenho que saber tudo isso? Pergunta errada. Por quê? Por que então que o Criador deixou isso escrito? Quer dizer, nós temos uma parte da Bíblia que nós gostamos, quando faz tudo bem, vai tudo bem. Ah, eu gosto. Se vem falar de juízo, não, essa parte eu não quero ouvir. Ah, eu não quero, tal. É porque você tem um entendimento errado, por isso que você não quer. Porque você entende como um dia de tribulação. Porque tá faltando algo na tua vida, querido. Agora, se você entender como um dia, né? Como diz ali Malaquias 4, um dia onde nós vamos ser glorificados, onde o Senhor vai trazer coisas maravilhosas sobre nós, então você vai saltar como bezerro na estrebaria. É isso. Nós não somos filhos destinados para a ira, ok? Pelo contrário, Romanos 8, eu volto a citar, nós somos os Benai Elohim, os filhos do Senhor, comprados pelo sangue do Messias, e nós aguardamos aliás, nós não, né? A criação anseia, né, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8. Então, a criação aguarda a nossa manifestação. Dia que nós vamos saltar como bezerros na estrebaria. Nossa, que palavra difícil de falar. Já falei tantas vezes aqui, sem blá blá blá. Então, sem mais delongas, queridos, vamos para o final do vídeo. E eu volto então falando sobre o sinal de Jonas e o sinal de Elias, ok? Shalom, fique na paz. Shabbat shalom, né? Hoje é um Shabbat. Estamos aqui na espera desse grande dia.